Olá, pessoal. O nosso tema é sobre os hemoderivados administrados na urgência. Nosso grupo é composto pela Carolina Marcondes, eu, Daniela, Guilherme, Ingrid, Isabela, Mariana Mortimer, Pamela Paloma e a Vanessa Andrade. É para a disciplina de Terapêutica Médica 2, sobre comando do professor Tiago Lazzaroni. Vou fazer uma breve introdução para a gente entrar no tema propriamente dito. Todas as perdas, sejam elas agudas ou crônicas, de sangue, ou alterações na produção, seja de hemácias, plaquetas ou proteínas da coagulação sanguínea, são recomendadas a transfusão sanguínea ou de hemocomponentes. Toda terapia transfusional traz em si riscos imediatos ou tardios. Por isso que é importante a gente utilizar de forma racional e o manejo ser feito por profissionais que tenham experiência para que isso não gere nenhum risco à saúde do paciente. Solicitações de hemocomponentes para transfusão sempre deverá ser feita na prescrição médica e o preenchimento de um formulário que é padrão e impresso em 2 vias. No Brasil, quem regulamenta essa prática hemoterápica é a Anvisa, que é a agência reguladora, e é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Agora eu vou falar um pouco das classificações da transfusão. Elas podem ser programadas, quando é realizado programação mesmo, propriamente dita, dia e horário para que o paciente realize a mesma. Pode ser não urgente, que deve ocorrer entre as próximas 24 horas. Ela deve ser urgente, nesse caso, ela deve ocorrer nas próximas 3 horas, ou de extrema urgência, quando qualquer retardo na administração dessa transfusão pode acarretar risco de vida para o paciente, principalmente em casos que tenham um choque ou uma hipovolemia significativa. O que seriam esses hemocomponentes ou esses hemoderivados? Os hemocomponentes são frações de sangue que são obtidas a partir de processos que são físicos, como a centrifugação ou o congelamento. E ela pode ser obtida através da doação de sangue total ou de doações por aférese, quando as pessoas doam lá nos hemocentros. Já os hemoderivados são medicamentos produzidos em escala de forma industrial e são obtidos a partir do plasma. Já não é diretamente de frações do sangue, sim a partir do plasma. E normalmente é utilizado para pacientes que sofrem de hemofilia ou doença de von Willebrand, de coagulopatias que são raras ou imunodeficiências primárias. Alguns exemplos são os fatores de coagulação, complexos protombínicos, hemoglobina liofilizada e também a albumina. A albumina, ela é a principal proteína que compõe o plasma humano. Entre as suas principais funções, a gente tem a manutenção da pressão coloidosmótica, né, que é a pressão que trabalha a retenção de líquido dentro do espaço intravascular, o transporte de substâncias vitais e a inativação de substâncias tóxicas, que são aquelas substâncias que às vezes o paciente faz uso exagerado, seja de droga ou de algum metal pesado ou de alguma substância que é tóxica, e aí ela tem essa capacidade de fazer essa inativação. Ela é obtida industrialmente através desse fracionamento do plasma de doadores de sangue. É um expansor plasmático, ou seja, ela promove o aumento dessa pressão oncótica ou coloidosmótica, em 70%. E também causa a mobilização do líquido intersticial para o espaço intravascular, levando à expansão de volume intravascular e também à manutenção de débito cardíaco do paciente. Ela está disponível comercialmente em algumas concentrações, seja de 5 a 25%, e a concentração de 5%, ela equivale osmoticamente ao plasma. Quais são as vias de administração da albumina? Ela pode ocorrer através de via intravenosa, não diluída, ou após a diluição em uma solução isotônica, como, por exemplo, a glicose ou cloreto de sódio, né, o soro fisiológico propriamente dito. As soluções de albumina, elas não devem ser diluídas com água na injeção, porque pode gerar um risco muito grande de hemólise no paciente. E para a administração de grandes volumes, a solução de infusão, ela deve ser em temperatura ambiente ou em temperatura corpórea. Nada de temperatura abaixo da temperatura corpórea ambiente ou acima dela. Quais são os cuidados que a gente tem que ter? A albumina, ela deve ser administrada com cuidado nos pacientes, principalmente que possuem insuficiência renal ou hepática, principalmente por conta do grande conteúdo proteico. E infusões rápidas devem ser evitadas devido ao grande risco de desencadear quadros de sobrecarga volêmica também. Quais são as principais indicações na prática clínica atual? A mais frequente é com relação às reposições volêmicas, quando contraindicado o uso dos cristais, né, os cristalóides, ou substitutos sintéticos do plasma. É indicado também para pacientes portadores de síndrome nefrótica hepatocítica grave e enteropatias também, que geram essa perda de proteína com edema e que não respondem aos usos dos diuréticos, além de grandes queimados ou pacientes em choque ou hipotensão severa. Quando há refratariedade ao uso do cristalóide, sendo necessária a reposição volêmica também. E esse cristalóide seria o ringue lactato, o soro fisiológico ou o plasma light também.
Quais são as indicações para o uso da albumina? Tratamento de ascites volumosas refratárias, como é o caso de anasarcas, por exemplo. Profilaxia ou tratamento das síndromes hepatorrenais associadas à peritonite bacteriana espontânea. Também é indicada em reposições volêmicas de procedimentos de plasmaferese terapêutica, bem como em procedimento de bomba de circulação extracorpórea em cirurgias cardíacas. Existem algumas contraindicações também para o uso do albumina. E quais são? Alergia conhecida à albumina ou ao agente que faz a solubilização da mesma. Também estados de hipervolemia, como é o caso de insuficiência cardíaca congestiva e pacientes que possuem edema de pulmão grave, porque a albumina ela causa aumento do volume intravascular e esses pacientes já estão encharcados, né? Então poderia gerar um risco à vida desse paciente. E também estados de hipocoagulabilidade, devido ao aumento da volemia e, consequentemente, à hemodiluição. Existem alguns efeitos adversos e efeitos colaterais relacionados à albumina. E quais são eles? Eles consistem em perturbações, assim, são raras, mas que elas existem de forma geral. E assim, normalmente no espaço que há aquela administração, como por exemplo, calafrio, febre, náusea, vômito, dor de cabeça, mal-estar e também rubor. E normalmente como que é feita a posologia? Ela depende do déficit de volume que aquele paciente tem apresentado, né? Então é o déficit de volume estimado. E deve ser ajustada de acordo com a indicação e a circunstância individual e a necessidade de cada paciente. Agora a gente vai falar dos fatores de coagulação. Os hemoderivados, eles se enquadram no grupo de fatores de coagulação que são divididos em 3 tipos principalmente. O fator 8 de coagulação, o fator 9 de coagulação e o complexo protrombínico, que é o CPP. Vou falar um pouquinho agora do fator 8 de coagulação. Ele é liofilizado, produzido a partir do plasma e deve ser conservado entre 2 e 8 graus Celsius. A indicação terapêutica dele é para prevenção e tratamento de sangramentos, principalmente em pacientes que possuem hemofilia, que eles têm a deficiência do fator 8. Existem algumas contraindicações também para o uso do fator 8 de coagulação. Alergia a alguma substância contida no hemoderivado ou a alergia a alguma proteína do camundongo ou do hamster. O fator de coagulação 8, ele deve ser administrado da seguinte forma: a dose multiplicado pela massa do paciente em quilograma vezes 2. E o resultado ele é dado em unidade internacional por decilitro. Já o fator 9 de coagulação, ele também é liofilizado estéril, é produzido a partir do plasma fresco e congelado, e a conservação deve ser feita entre 2 e 8 graus também, assim como o fator 8. As indicações são para pacientes que possuem um sangramento importante, né, em grande quantidade, e com deficiência do fator 9, ou para prevenção nesses pacientes em caso de procedimentos invasivos. As contraindicações relacionadas ao fator 9 estão relacionadas sempre à hipersensibilidade ao fator ativo ou ao excipiente. Qual que é a posologia aqui? A posologia aqui é diferente. Ela varia de acordo com o quilograma do paciente, o aumento desejado, né, o quanto eu quero colocar de fator de coagulação, porque ele pode ser usado de forma preventiva também, e multiplicado por 0,8. Então é assim, o número de unidades requeridas é igual ao peso do paciente multiplicado pelo aumento desejado, multiplicado por 0,8. Isso vai ser igual ao número de bolsas que aquele paciente necessita. Já o complexo protrombínico, CPP, também conhecido como CPP, ele também é liofilizado, ele deve também ser conservado entre 2 e 8 graus, e nele contém os fatores 2, 7, 9 e 10. Ele deve ser usado em pacientes que tenham deficiência de algum desses compostos presentes no CPP, né, no complexo protrombínico, seja ele o 2, o 7, o 9 ou 10, na ausência de um fator isolado. Também pode ser usado em pacientes hemofílicos, que é o caso de pacientes com deficiência do fator 8 de coagulação, com presença de inibidores para reversão do efeito anticoagulante da varfarina, que é um cumarínico, e em situações de sangramento importante, ou seja, em situações de perda de sangue significativa que gere algum risco para a vida desse paciente. E contraindicações: pacientes com coagulação intravascular disseminada, né, de forma sistêmica, de forma generalizada. E aqui a posologia. O complexo protrombínico, ele tem essa particularidade, que ela vai depender conforme o uso, né, a necessidade, ou o tipo de cirurgia que aquele paciente que possui aquelas deficiências dos fatores já citados vão ser submetidos. Então, a posologia, ela é relativa aqui no caso. E o que é importante a gente colocar também? Que os fatores de coagulação devem ser prescritos sobre a orientação de um médico, né, um hematologista, ou um hemoterapeuta experiente e que seja conhecedor da coagulopatia do paciente, porque se fizer qualquer tipo de manejo equivocado, isso pode gerar consequências graves para a vida do paciente. Essas são as nossas referências
e muito obrigada.